Damos início ao segundo painel, a dinâmica da oficina Facim ABEP, com a convidada Vanessa Nunes, sócia-diretora da SET e representante do The Open Group. Bom dia. Vou ser rápida aqui, mais para apresentar para vocês como é que foi o pensamento da dinâmica e da condução das ações, né, que a gente pensou para a construção desses modelos, para a análise deles e discussão de ações de melhoria em relação aos cenários escolhidos. Eu só inicialmente vou deixar o meu protesto também aqui com o Coutinho, que me obrigou a tirar minhas animações. Estava tão bonitinho. Já, né? Bom, inicialmente, só para colocar de maneira mais formal o que o Roberto e o Marcos colocaram como objetivos, né, desse evento, a ideia é a gente trabalhar a aplicação prática do Facim em um cenário da ABEP. Né? Só para vocês saberem, foram enviados 11 cenários, né, e, dentre eles, a gente está analisando todos, e todos eles vão ter alguma análise e resposta com relação a como o Facim pode apoiar ou na resolução da questão, ou no apoio à análise e tomada de decisão em relação às informações que são possíveis de serem coletadas. Mas, na oficina em si, a gente vai trabalhar mais profundamente um cenário que a gente vai sugerir para vocês ao longo do trabalho à tarde. A ideia também é apresentar benefícios tangíveis do Facim para a ABEP, com relação a todos os cenários que foram enviados, desenvolver habilidades e conhecimentos em arquitetura. Eu acho que é legal quando a gente realmente coloca em prática, né, e não fica só discutindo os aspectos teóricos e ver exatamente como é que aquilo funciona na realidade. Identificar a oportunidade de evolução do Facim, que é a ideia que o Marcos colocou, né? O Facim vem dentro de um contexto de desenvolvimento com um grupo grande, com diversas pessoas, com diversas perspectivas, e a ideia é que a cada novo, né, conjunto de artefatos que a gente consegue construir é colocar eles em prática, testar e evoluir. Isso, inclusive, ao longo de todos os fóruns que foram realizados no ano passado e no ano retrasado, várias das pessoas e de governos que vieram participar dos fóruns com a gente falaram: não pensem em ficar criando, né, um framework de conteúdo com 100 elementos, com todos os elementos que vocês imaginam que o governo brasileiro vai utilizar, porque isso é impossível. Comece com um conjunto de elementos que sejam os principais, aqueles que estão agora, né, na nossa mente, que estão agora fazendo parte dos problemas que a gente vem trabalhando, e coloquem eles em prática, para discutir, para evoluir, e a gente, depois da oficina, com certeza vai pensar em elementos que não foram considerados na primeira versão e vai evoluir isso a partir dessa oficina e das próximas que vão vir com o apoio do Ministério do Planejamento. Então, a dinâmica do cenário ela é composta basicamente de 5 grandes etapas. A primeira grande etapa é hoje, com todas as reuniões que a gente está fazendo, que é apresentar a iniciativa e, na parte da tarde, detalhar o problema, o cenário que vai ser selecionado. Depois a gente vai passar por uma fase, se não me engano, vai ter umas 2 semanas, a gente vai levantar o material necessário para modelar e analisar esse cenário, e vamos fazer uma reunião para discutir todo o material que foi levantado. Em seguida, vem uma parte mais, vamos dizer assim, offline, em que a equipe do Facim, né, quem está participando da elaboração, a gente vai trabalhar as informações, fazer a modelagem da situação atual, fazer a análise em relação aos objetivos que são pretendidos e que vão ser discutidos agora à tarde, para pensar nas ações que são necessárias para atingir esses objetivos. E aí, sim, vem uma reunião para a gente não só apresentar como isso está sendo modelado numa ferramenta de arquitetura, mas o resultado e o relatório dessa análise toda, e uma finalização desse cenário e discussão de ações futuras. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas etapas, muito porque vocês estão vendo aí uns minutos, né? Vocês viram que tem, eu contei enquanto o pessoal falava, tem 13 janelas abertas ali, né, de grupos remotos, fora a gente. Então, você imagina você dar oportunidade para todos os grupos falarem, sem que um não sobreponha o outro, né? Você vê que o Marcos já tentou ali fazer uma chamada e organizar, né? Então, imagino que de tarde todo mundo vai ter interesse em colocar a sua visão sobre os problemas que foram relatados. Então, a gente colocou aqui meio que umas regrinhas para que todo mundo tenha a oportunidade de trabalhar.
A ideia é a gente, durante os 15 primeiros minutos, apresentar, não só falar rapidamente sobre os cenários que foram enviados e sugerir, né, falar um pouco mais sobre o cenário que a gente sugere. Só para adiantar um pouquinho a parte da tarde, o cenário que a gente sugeriu como trabalho é muito em função do tempo que a gente tem para realizar a oficina. É 1 mês e meio. Tinha que ser um cenário que comportasse esse tempo, muito amplo e muito complexo, a gente correria o risco de não conseguir terminar ele a tempo, né? E aí a gente vai ter um momento em que os grupos vão, de maneira offline, internamente, em cada um desses remotos, vão ter um tempo para discutir um pouco sobre esse problema, se esse problema também se aplica à sua situação e como ele pode contribuir para discutir esse problema. E aí a gente vai passar para detalhar o problema selecionado, os objetivos a serem alcançados, e definir os órgãos que vão diretamente participar. Podem ter órgãos que não se sintam tão identificados com o cenário naquele momento e não queiram participar no sentido de participar ativamente, provendo informações e documentos até o dia 25 de julho, quando a gente encerra essa oficina. E vão participar mais de forma passiva. Então, esse vai ser o momento em que cada grupo vai poder se colocar e de que forma vai querer participar da oficina até o final da sua condução. E, por final, a gente vai discutir um pouco sobre como vai ser o procedimento para coletar as informações. A gente construiu uma planilha com uma série de questionários para facilitar não só as respostas, mas como a tabulação das respostas com relação às informações que vão ser pertinentes para os cenários. E aí, lá em cima, isso aqui tem... Eu consigo... tem. Inicialmente, agora de manhã, a gente teve essa reunião presencial. À tarde, a Ângela, né, vai trabalhar um pouco com relação a conhecer os participantes. Ela enviou um questionário no qual a gente tenta entender qual é a visão, a expectativa e o que cada um dos grupos está esperando com relação à oficina, para a gente poder uniformizar esse conhecimento e trabalhar melhor isso ao longo de todas as reuniões. E, de tarde, vem as regrinhas que eu comentei aqui embaixo, onde a gente vai discutir mesmo o problema que foi selecionado. Em seguida, a gente vai passar por uma fase de levantamento de informações. Como a gente tem um prazo, né, bastante enxuto, a gente propôs aqui uma série de datas, né, para a gente poder conseguir chegar até o dia 3 de julho, que é a próxima reunião, com todo o material e todas as informações que são necessárias, coletadas e entendidas. Então, a ideia é que do dia 13, no caso hoje, até o dia 19, o interlocutor, veja que a gente vai falar sobre essa pessoa à tarde. Vai ser a pessoa que vai ser eleita entre o grupo, que vai ser o ponto de comunicação da gente com os grupos participantes, né? Para que a gente não fique assim, meu Deus, com quem eu falo primeiro para saber sobre essas informações. Então, alguém da ABEP vai estar responsável por ser o ponto de comunicação com a gente aqui desse lado. E aí a gente vai interfacear muito com esse interlocutor, porque provavelmente ele vai ter dúvidas, vai querer saber melhor como é que ele coleta informação, que tipo de resposta ele precisa dar, se está muito detalhado, se está pouco detalhado. Então, pode ser que a gente tenha algumas reuniões com esse interlocutor, né, mais rápidas, né, e que não tenham tanta formalidade para que a gente possa fazer a coisa caminhar, para que no dia 20 a gente consiga fazer uma análise inicial do material que foi coletado, do entendimento desse interlocutor, para saber se a gente está no caminho certo, se a gente precisa realmente estar mais junto para entender melhor quais são as informações que precisam ser coletadas, para que ele tenha um tempo aqui do dia 21 ao 24 para organizar com os grupos participantes as informações e documentos faltantes para o entendimento do cenário como um todo. E aí, do dia 27 ao dia 30, a gente vai conseguir organizar esse material todo, para que, de uma forma que no dia 3, o interlocutor consiga apresentar toda a discussão que foi feita e a gente, da nossa parte, formalizar e ratificar esse cenário, os objetivos pretendidos e qual é, efetivamente, a situação atual. E aí a gente vai ter essa reunião da confirmação do problema. Na fase seguinte, vem uma fase da equipe do FACIM, né, no qual a gente vai organizar e modelar esse material. Nessa etapa, especificamente, o PLE, que o Marcos já citou bastante, além de ser um membro da Open Group, ele também representa uma ferramenta de arquitetura corporativa aqui no país, e ele, gentilmente, cedeu, né, o uso e vai modelar, fazer a modelagem toda desse cenário dentro da ferramenta, junto com a gente, de forma que a gente consiga fazer a modelagem e a análise das informações dentro de uma ferramenta de arquitetura. Vale refrisar que, quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando de um conjunto de informações muito grande.
Fazer isso em uma ferramenta que não foi preparada para isso é praticamente inviável, né? Fazer isso em Excel, ou em PowerPoint, ou em Visio, não são ferramentas feitas para se fazer análise de informações baseadas em modelos que têm interconexões entre si, desde a estratégia até o nível de infraestrutura. Né? Então, ele gentilmente vai trabalhar isso com a gente e vai conduzir essa questão da modelagem e da análise. Né? Durante essa fase também, o interlocutor e participantes do mesmo grupo dele e de outros grupos também que tenham interesse, ele vai poder fazer também uma apresentação hands-on, né, mostrando como que é a modelagem na ferramenta para quem tiver interesse, porque no final o que a gente vai prover para vocês é um relatório com uma série de print screens das telas, das análises que foram realizadas, da forma como a análise foi conduzida dentro do uso da ferramenta. Né, mas para quem tiver interesse em ver como a ferramenta funciona e como você consegue realmente fazer a análise na hora, né, mexendo nos modelos, ele vai poder fazer essa apresentação aqui para todos nós. A BIS Designer. Espero que eu tenha falado certo. Só como exemplo aqui de modelos, você vê que tem aqui 4 pequenininhos, mas não é para entrar em grandes discussões e ler. E você vê que tem uma série de cores aqui, muito para mostrar a questão do que o Marcos comentou e do Roberto também, sobre a questão de blocos ou visões. Né? A ideia não é você criar só modelos que vão te dar uma visão da estratégia, ou só do negócio, ou só da aplicação, ou só do dado. Mas como eu saio lá do momento em que eu especifico quem é o meu interlocutor, quem é o meu stakeholder, quais são os medos dele, as avaliações, os direcionamentos que ele tem, como isso vai se traduzir em objetivos, em resultados pretendidos, e aí quais são as capacidades necessárias para eu atender esses objetivos. Dado isso, quais são os requisitos necessários, tanto de capacitação de pessoas, de processos, de aplicações, de dados, de infraestrutura, de elementos de segurança, que eu preciso ter para que, juntos e coordenados, eu consiga atingir esses objetivos. Né? Então, de maneira que você consegue tomar decisões lá embaixo do tipo, quantos servidores eu vou comprar, baseado não só porque as pessoas estão usando mais ou menos, mas numa taxa de crescimento em relação aos objetivos que eu pretendo, em relação a um horizonte de tempo, né? Você consegue permear essas informações. Aqui tem um outro exemplo também, um pouco mais numa linha de camadas mesmo, fica mais claro, numa linha que mais indo até a infraestrutura, né, mostrando os processos e como serviços de aplicação suportam esses processos, aonde esses serviços de aplicação estão alocados e que tipo de infraestrutura dá suporte para eu ter esses serviços em funcionamento. Né? Então, você consegue ver desde o nível de infraestrutura até lá no nível mesmo de objetivos e pessoas que estão utilizando. Essa é a ideia. Em seguida, com os modelos criados e as análises realizadas, a ideia é no dia 7 de julho, tem data lá na frente, na próxima reunião, que vai ser a terceira, vai ser apresentar, a última é 25, a outra é 17 de julho, lembrei, é apresentar a modelagem realizada na ferramenta, apresentar as análises que foram realizadas, todo o diagnóstico que a gente vai ter feito com as informações que foram coletadas, né, e uma proposta de ações em alto nível que podem ser realizadas, dados os objetivos que foram pretendidos desde a discussão de hoje. E aí, por fim, para finalizar o cenário, vai ter uma parte de uma documentação que a gente vai realizar offline, a gente vai construir esse documento, esse relatório que vai contar a história toda da condução dessa oficina, desde o dia de hoje até o final. E também, baseado nas discussões que a gente vai fazer ao longo desse tempo, identificar o que o Marcos comentou. Né? Eu não vou construir a arquitetura corporativa inteira de um órgão, porque eu vou reencarnar 20 vezes para terminar essa modelagem. A ideia dado que eu tenho um arcabouço standard para construção e análise desses modelos, eu vou sempre focando em questões ou problemas que me são relevantes nesse momento e vou enriquecendo os modelos de arquitetura que existem na minha organização. Então, a ideia é pensar grande e começar pequeno, e indo nessa linha, a gente, através das discussões, além de pensar em ações para resolver aquela questão daquele cenário, a ideia é a gente, a partir de outras questões que a gente tem certeza que vão ser levantadas ao longo das discussões, é identificar próximos cenários que poderiam ser considerados e modelagens que poderiam ser realizadas não só para enriquecer os modelos já existentes ou para criar novos modelos associados aos que já existem.
E aqui estão as datas, que eu lembrei. Só para fechar, essa é a dinâmica inteira. Vocês receberam isso no formato do briefing, se eu não me engano. Isso aqui só está no formato mais visual, né? Então, a gente tem agora essa reunião de hoje, uma próxima interação no dia 3 de julho, depois da coleta de todos os documentos e informações, a gente vai modelar e analisar e apresentar para vocês no dia 17, onde a gente vai ter uma nova rodada de discussões para fazer um fechamento no dia 25 de julho. E hoje à tarde, a gente vai trabalhar nessa parte daqui do entendimento do problema e identificação do cenário pretendido. É isso, gente. Obrigada. Rapidinho. Perguntas? Regionais? Começa a citar os nomes. Recife. Belo Horizonte. Isso é normal, né? Olá. Com isso, a gente finaliza a parte de esclarecer o que é a dinâmica. Vocês têm algumas dúvidas ainda? Recife, tem dúvida? Não. Estamos sem nenhuma dúvida, por enquanto. À tarde vai ser apresentado a escolha, né? O case escolhido, né? Sim. Então, a gente vai aguardar aí o momento da tarde. Sim. Vamos passar o almoço na tensão. Exato. Pensou que ia ser de manhã, mas não vai ser à tarde. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Não, todo mundo vai fazer um Recife, por favor, feche o microfone que a gente está vendo vocês brigando aí. É feio. Belo Horizonte. Pois não? Alguma pergunta em relação à palestra da Planessa? Para a gente poder encerrar? Não, acho que... Bom, tranquilo aqui. Você conhece mineiro, né? Só escuta. Tá certo. Belém. Não, podemos seguir em frente. Tudo ok aqui. Perfeito. Salvador. Tá ok, vamos aguardar então de tarde também um caso comum aí para a gente participar, discutir, né? Perfeito. E aproveitar aí o facinho para facilitar isso. Perfeito. São Paulo. Olá, bom dia. Por enquanto, nenhuma dúvida. Perfeito. Obrigado. Curitiba. Oi. A gente estava em dúvida em algumas coisas aqui, mas desculpe não ter respondido a outra chamada. É que eram para participar outras pessoas e a gente está com uma falta de visão da estratégia da companhia. E a gente também, sim, o nosso diretor tinha... ele chamou a responsabilidade para definir o estudo de caso e a gente não soube do resultado. Então, assim, a gente está um pouco vendido aqui na situação. Então, acho que a gente vai optar pela participação mais passiva nesse momento. A gente está tentando verificar como vão se dar os trabalhos. Tranquilo, entendi. Deixa eu propor uma coisa para vocês. Na parte da tarde, a gente vai apresentar os cases, as propostas que a gente recebeu rapidamente, a proposta selecionada, e começar a trabalhar. Então, vai ser uma parte que vocês vão poder participar mais tranquilamente,
porque vai ser todo mundo chamado a participar com o seu conhecimento. Então, não fique com essa sensação desagradável inicial. A gente vai vencê-la à tarde. Tá certo? Ok. Né? E seu registro foi feito, o Romero já está teclando alguma coisa no celular, eu garanto que não é Feliz Dia dos Namorados, não. Tá certo? Vamos lá. Rio de Janeiro. Rio. Rio. Rio, Ministério da Fazenda. Acho que o Rio está com dificuldade de comunicação, é isso? Eles saíram, né? Eles estavam no quadradinho ali. Ah, não, estão lá em cima. Para mim aparece 2 Rios de Janeiro aqui. Horto também. Horto quer falar? Rio de Janeiro, Horto. Agora abriu o Rio de Janeiro, Ministério da Fazenda. Pode falar. Bom. Aqui no Rio de Janeiro a gente está aguardando ansiosamente a parte da tarde, a parte da oficina mesmo. Não temos nenhum questionamento agora. Ok. Agora, não sei se o outro aí tem algum questionamento. Só aparece o Horto aqui para mim. O Horto quer falar? Não, acho que o Horto não quer falar. Manaus. Bom, nós estamos na expectativa da definição do problema, né? Então, vamos aguardar. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Não sei se é porque a gente está aqui em Manaus, às vezes a imagem fica muito difícil, principalmente nas apresentações em que as letras são pequenas. Então, se for possível aumentar, dar um zoom em algumas apresentações, talvez no futuro isso faça diferença aqui em Manaus. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar essa apresentação para vocês agora na hora do almoço, pode ser, Coutinho? Da parte da tarde? Ótimo. Seria ótimo. Aquelas apresentações sem animação que você viu, totalmente travadas, que deixa a gente apertando 3 horas, vocês vão receber aí, tá certo? E acho que vai ficar mais fácil para vocês poderem ou imprimir, né, e acompanharem no papel. Tá certo? Tá joia. Né? Tá bom, obrigada. Pelo menos vocês não vão precisar ficar apertando nada e vendo que nada acontece. Isso já é bom. Isso é muito bom. Okay. Gente, Porto Alegre. Bem, eu estou numa grande discussão aqui com a equipe. Estamos nos preparando somente para realmente à tarde. Eu acho que fica mais claro como será a dinâmica. Obrigado. Desculpe, mas eu não aguentei aqui. Tá certo. Espero que vocês cheguem a um consenso facilmente. Gente, vamos encerrar então, dar uma pausa para o almoço e a gente retorna às 2 horas. Ok? Bom almoço para todos e até mais tarde, com a definição do problema que iremos tratar.